Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça, quando a gente fala rádio estudantil? Rádio estudantil, para mim, que tem uma experiência com o Filecast, para mim a rádio estudantil, sei lá, ela tornou o sonho do Filecast de existir assim mesmo. Então, a rádio estudantil para mim é a concretude de um sonho que a gente tinha dentro do Fale de Cinema, assim. Então, a minha relação com a rádio estudantil é muito enviesada pelo Filecast. E você é o criador, fundador do Falecast, do Fale de Cinema. É um pouco complicado esse nome porque a gente surgiu no contexto das ocupações. Ah, me conta essa história. Até hoje eu não sei qual a história. Qual que é a história do Fale? Do Fale. E aí a gente teve as ocupações secundaristas e aí depois teve as na federal, né, nas universidades. E aí a gente ficou lá acho que uns 60 dias ou mais dentro da Letras. E aí a gente ficava muito tempo à toa também, assim, né? Uma realidade. A gente acha que é só a luta, mas lá dentro é muito cansativo. Você precisa organizar as coisas, você precisa limpar, precisa cuidar da segurança, porque é perigoso também. E aí que a gente pensou no Fale de Cinema. Uhum. E aí ele tem esse nome Fale porque a faculdade de letras é Fale, né? Faculdade de Letras. E aí a gente fez umas 10 sessões durante as ocupações. E eram sessões que tinham presença dos alunos, de outros cursos também, de pessoas de fora. E sempre tinha um convidado que trazia a discussão da roda, assim. E aí a gente fazia uma roda depois do filme e conversava. E aí quando acabou as ocupações, eu me vi um pouco sozinho, assim, foi um momento um pouco de sem esperança, assim, as pessoas, a PEC foi voltada e ela foi aceita, e para que tem essa ocupação e tal. Mas como o Fale tinha tido tanta força ali dentro, eu não queria que ele morresse com o fim das ocupações. E aí que eu publiquei na internet chamando novos membros, porque eu estava escrevendo indicações sozinho, assim, uns 3 meses, todo dia. E aí que apareceram os anjos, assim, o Madeixa, o Gabriel, e aí foi surgindo mais gente, a Joana, a Laura Batistucci, que hoje está lá no Rio. E aí o Fale para mim foi uma escola, assim, a gente começou a aprender um com os outros, assim, como escrever, como indicar filmes que atingissem um público também, assim, textos menores pro Instagram e tal. E aí foi isso. E aí a rádio estudantil entrou quando a gente percebeu que a gente estava sentindo falta da presença um dos outros, assim, sabe? Porque como é tudo muito virtual, a gente escrevia e mandava os textos e nunca se encontrava. Particularmente estava sentindo um pouco falta dessa coisa mais social do Fale, sabe? Esse encontro mais humano do Fale que tinha tido lá no início. E aí que a gente foi apresentado a você e a Rádio Estudantil. E aí foi uma maravilha, porque a gente pôde se encontrar de novo e discutir, e a coisa voltou a ser mais social, né? Mais humana, talvez, assim, através da Rádio Estudantil mesmo. E como que é produzido o Falecast? Como é que é essa dinâmica? Porque assim, a gente chega, vocês chegam e gravam, mas qual que é o bastidor do Fale de Cinema? Como que são definidos os temas, as funções de cada um, o que cada um vai fazer? Como é que é isso? Os temas a gente pergunta no grupo, a gente tem uns 3 grupos, e aí a gente tem um grupo específico do Falecast e um grupo do Fale de Cinema no geral. E a gente joga lá na roda e pergunta qual tema que a gente acha que pode ser os próximos episódios. E aí, a partir disso, o povo vai dando ideias. E aí por isso que eu falo, às vezes vai para um lado bem diferente, porque as ideias são diferentes, vêm de pessoas diferentes. Mas a gente tem umas certas regrinhas, assim, também. Tipo, a gente gosta sempre de fazer um Falecast sobre os lançamentos, que eu acho que é uma coisa interessante, que convida as pessoas a irem aos cinemas, né? Então a gente tem os lançamentos e tem os temáticos. E aí os temáticos são dos mais variáveis possíveis, assim, né? A gente se diverte um pouco nesses. E aí a gente faz o roteiro, o Madeixa geralmente fica responsável por essa parte, assim, de escrever o roteiro direitinho, porque ele é um âncora, né? E aí ele escreve tudo bonito e a gente adiciona as nossas anotações. Então, eu, por exemplo, vejo os filmes em casa ou no cinema, e aí depois eu vou lá, escrevo as anotações que eu tive, e na hora na hora de gravar o programa, muitas vezes eu não consigo ler, porque tem todo, né, eu acho que o Falecast é muito vivo, assim, lá na hora, é muito
né? A coisa vai crescendo, então é mais para ter uma ajuda para partir, assim, Uhum. para ter de onde sair mesmo. E aí o resto vai muito tranquilo. Eu não tenho trabalho nenhum, porque vocês fazem todo o trabalho. O meu trabalho é ser crítico, assim, né? Então eu vou lá, vejo os filmes, então para mim é extremamente fácil, assim, não poderia agradecer mais, porque eu só vou lá, gravo e vou embora feliz. E vocês fazem todo o trabalho difícil, técnico, né? Ô Marco, e como é que então foi essa escolha da Estudantil? Por que você sentiu? Você falou assim, vocês fazem todo o trabalho por mim e tal. Por que você escolheu a Estudantil? Então vocês, assim, na hora de fazer o Fale mesmo, vocês sentiram, nossa, esse projeto pode atender a gente? Como é que foi isso? Ó, eu acho que quando a gente decidiu fazer um programa de podcast, a gente viu que a gente não tinha recurso nenhum, assim. E tinha muito pouco sobre técnica também, sabe? Eu, particularmente, não sei mexer com rádio, não sou da área e tal. Então, se eu não me engano, foi o Gabriel que procurou, assim, porque o Gabriel é da área. E aí ele procurou, acho que ele olhou uma outra rádio também lá na Federal, e aí ele falou de você. A gente entrou em contato com você e eu acho que a Rádio Estudantil recebeu a gente de uma forma muito aberta, assim, muito democrática mesmo, assim, vocês receberam a gente muito prontamente, com a condição que a gente tinha que ter seriedade. E eu lembro que isso foi ótimo pra gente, porque o Fale, apesar de ser sério, ele às vezes capenga um pouco por ser muito solto. E aí foi ótimo o Falecast pra gente ter um pouco dessa responsabilidade. E aí a rádio, ela abriu a gente, assim, eu acho que a gente foi inicialmente porque a gente não tinha formas de fazer, sabe, assim, o Fale não iria existir se a gente não fosse abraçado por alguém que soubesse fazer. Eu acho que a gente continuou por se sentir muito à vontade, né? Acho que a Rádio Estudantil é muito aberta mesmo, não sei dizer, muito feita com carinho, assim, né? Muito... Talvez por ser estudantil também, né? Tem esse caráter talvez um pouco mais engajado, né? Não sei. E aí eu lembro da gente olhar a rádio e aí a gente, igual o Gabriel disse, a gente viu que tinha mais... que não tinha programa sobre cinema, né? Entretenimento, acho que não tinha, né? Se eu não me engano. Não tinha. E aí Não o curioso é que eu justamente, na verdade, quando a rádio ela foi pensada, sempre eu gostaria de ter alguma coisa sobre cinema, alguém escrevendo sobre série, alguém falando, porque no conceito era isso, né? Era para ser uma coisa que tinha uma programação muito ativa. E aí chegou o Fale, eu falei, puta, que beleza, Que bom. que ótimo, tá chegando aí a galera que vai fazer o cinema. Legal. E aí juntou o útil ao agradável, assim, né? Porque a gente estava muito precisando e eu nem sabia que vocês estavam atrás disso. E é louco, né? Como é que essas coisas... como que as pessoas se encontram nos momentos certos, assim. E aí, pra mim foi isso, eu acho. Como é que foi essa sensação de você chegar e gravar o primeiro episódio mesmo? Nós estamos gravando, então... Você sabia técnica de microfone, posicionamento? Como é que foi esses primeiros episódios até chegar no que estamos hoje? Legal. Uai, eu ainda fico nervoso em todos os episódios. Mas mudou muita coisa, assim, porque o primeiro, igual você falou, eu era muito cru mesmo, assim. Então, eu só sabia que eu tinha que chegar lá e fazer a minha crítica, né? Então, sei lá, desde o início eu não sabia, assim, que eu tinha que, sei lá, ficar parado no microfone, né? Achava que eu tinha que ser normal. Mas foi você que foi dando os toques, olha, Marco, não mexe muito, fica aqui, o microfone tem que sair e tal. Hoje eu acho que eu não mexo tanto, assim. Aprendi isso depois de 23 episódios. Tô brincando, mas eu acho que eu desenvolvi bastante essa percepção de que quando você grava uma rádio, grava um programa, você tá em outro contexto, né? Você tá criando conteúdo. E aí tem coisas que você diz, tem coisas que você não diz, né? Assim, você sabe até onde falar, até onde não falar. Você sabe que tem uma dinâmica ali e que essa dinâmica é importante que todos participem, né? Que você não fale em cima da voz do outro. Então, hoje eu acho que um pouco, assim, eu já sei lidar, assim, com esse ambiente, que não é um ambiente, apesar de ser muito gostoso, não é um ambiente diário, assim, né? É uma coisa específica. Você vai lá, veste uma voz, sei lá, e faz o programa, e depois termina. Então, acho que esses 23 programas foram muito para isso, assim.
para aprender a lidar com esses contextos diferentes. E aí eu não paro, é louco assim, porque eu não paro para pensar, porque hoje o Fale, ele começou com poucos ouvintes, né, assim, sei lá, 20, 30, e hoje a gente está com, sei lá, uns 100 e tantos, né, acho que chegou até 200 o último episódio. E aí é louco pensar que a rádio permite, né, assim, que muitas pessoas escutem, né, e hoje em dia, assim, os serviços de streaming, sei lá, os podcasts, isso chegue mais longe, assim, então é uma coisa que você faz ali em um momento, achando que é uma coisa simples, né, você vai lá, grava, fala umas coisas e depois a coisa sai, fica bem livre, né, e disponível para todo mundo. Nesse processo que teve da migração da estudantil para a República e depois para o fim, término aí da República, o Fale estava envolvido, querendo ou não, nisso, né? Vocês pararam para pensar, assim, por um momento, quando foi falado assim, não, o estudantil vai acabar ou vai mudar para a República, deu ali um sentimento que o Fale poderia ser afetado também, que poderia deixar de existir, que vocês teriam que procurar outra coisa? Sim. Ou não, foi, não, mudou, mas ok, vamos continuar. Acabou, vamos continuar. Como é que foi isso tudo? Eu acho que por não estar tão envolvido na produção, igual você e o Madeixa, a gente sente menos, claro, né? Mas eu acho que o fato de você ter dado muita segurança pro Fale, assim, em nenhum momento, pelo menos, chegou para mim que o Falecast iria acabar, assim. Eu sabia que tinha acabado a rádio estudantil, mas logo eu fiquei sabendo que iria existir o Portal República, sabe? Eu não cheguei a sentir esse ato, assim, de que alguma coisa ia acontecer. Então, particularmente, eu não tive essa preocupação, porque essa segurança sempre foi muito, muito forte, assim, pra gente. Então, eu não sei, eu nunca cheguei a pensar que o Falecast iria acabar. Talvez por estar numa posição muito confortável. Tomara que não acabe. Entendi.